gente vai tratar de um assunto que tem preocupado principalmente diretores de escola. O tema da criminalização da recusa de alunos com deficiência nas escolas. Por que eu disse criminalização? Porque a Lei 7.853 de 1989, assim que promulgada, já previa que suspender, retardar, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado por motivo da deficiência que portava, sem justa causa, constituía crime punível com reclusão de 1 a 4 anos. Esta lei vigorou por bastante tempo com esta redação e pouco se avançou nesta matéria de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas, mas avançou-se o suficiente para que se percebesse que algo precisaria ser feito, de modo que o quantitativo de estudantes com deficiência na rede regular pudesse aumentar um pouco mais. E isso acabou sendo feito de que maneira? Com o aumento da pena e com a inclusão de novas condutas no texto da lei. A Lei 7.853 foi alterada pela Lei 13.146 de 2015, a conhecida Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei estabeleceu uma nova redação para o artigo 8º e no tema que nos interessa hoje, educação, estabeleceu que recusar, cobrar valores adicionais, suspender, cancelar ou fazer cessar a matrícula de aluno com deficiência em estabelecimento de ensino constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos, conforme você pode perceber no texto da própria lei. Verifique, então, que, em relação ao texto de 1989, a Lei 7.853 sofreu algumas modificações significativas. Vamos a elas. A primeira, sumiu o termo justa causa. O que é justa causa? Justa causa nada mais é do que algo que poucos doutrinadores conseguiram explicar. Ou seja, qual era a justa causa da escola para recusar um aluno com deficiência. Como pouco se avançou neste tema, o termo justa causa acabou por desaparecer na nova redação. Segundo, a recusa permaneceu, ou seja, recusar aluno significa essencialmente não aceitá-lo como estudante daquele estabelecimento de ensino. Cobrar valores adicionais significa que o estabelecimento de ensino decide por instituir valores superiores para alunos com deficiência em comparação com os alunos sem deficiência. A expressão suspender significa que, primeiramente, a matrícula foi deferida e, posteriormente, ela é tornada sem efeito provisoriamente. Cancelar tem uma pequena semelhança, mas quando se diz cancelar, ocorre a completa ineficácia da matrícula, ou seja, o estabelecimento de ensino torna a matrícula sem efeito de maneira definitiva. Já
a expressão fazer cessar equivale à modalidade cancelar, mas de maneira informal. Começam a ser criados uma série de situações que faça com que o próprio aluno venha a desistir de estudar ali. Então, a própria escola pode, utilizando-se de alunos, por exemplo, ou de inspetores, criar uma série de constrangimentos para que essa matrícula cesse, muitas vezes por iniciativa do aluno. Ou seja, fazer cessar é uma modalidade relativamente insidiosa pela qual procura-se retirar o estudante da escola. E aí, a modalidade procrastinar. O que é procrastinar? Há o pedido de matrícula e a escola, então, cria uma série de delongas, uma série de modos, uma série de métodos, uma série de subterfúgios para não efetivar essa matrícula e não permitir o acesso. Ou seja, todos esses aspectos caracterizam os chamados elementos objetivos do tipo penal previsto no artigo 8º, inciso 1 da Lei 7.853 de 89, com redação que foi dada pela Lei 13.146 de 1989. Bom, muita gente pergunta se este dispositivo requer representação ou se este dispositivo é um dispositivo de ação pública incondicionada. Como a própria lei não diferencia, ou seja, como a própria lei não diz nada sobre o assunto, aplica-se a regra de que, no silêncio da lei, tem-se então que o crime é de ação pública incondicionada. Temos ainda para conversar a respeito da questão relativa a este tipo penal um último aspecto, ou seja, quem pode ser autor desse crime. Os autores desse crime são, essencialmente, diretores de escolas, chefes de secretaria e pessoas com poder decisório. Portanto, esse tipo de crime não pode ser cometido por qualquer pessoa, e sim por pessoas previamente definidas, ou seja, na doutrina, essa modalidade é chamada de crime próprio. Voltaremos ainda a falar sobre esse tema nos nossos próximos vídeos. Te espero para a gente continuar falando sobre o crime de discriminação no acesso à educação. Espero que você tenha gostado e até o próximo!